Servidor de carreira, Carlos Vieira assumiu a presidência da Caixa. A cerimônia de posse aconteceu na noite desta quinta-feira. Ex-diretor da FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais, Carlos Vieira, de 61 anos, tomou posse como presidente da Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira. A solenidade foi realizada na Caixa Cultural Brasília. Sua chegada ao comando do banco se deu por indicação do Centrão, em troca da reforma ministerial iniciada pelo presidente Lula em setembro. Ele substitui Rita Serrano, demitida em 25 de outubro. Na FUNCEF, ele atuou no cargo de 2016 a 2019. É funcionário de carreira do banco desde 1982. Durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, foi secretário executivo e diretor de desenvolvimento institucional do Ministério das Cidades, que na época estava sob o comando de Aguinaldo Ribeiro, aliado de Arthur Lira. Também ocupou o mesmo cargo no Ministério da Integração Nacional em 2015. O ministro era Gilberto Occhi. Vieira acabou sendo demitido por Dilma depois que o PP começou a fazer parte da articulação que culminaria no impeachment da presidente em 2016. O PSDB vai realizar uma convenção nacional em formato misto nos dias 29 e 30 de novembro. O partido deve escolher seu novo presidente no lugar de Eduardo Leite. O PSDB marcou para os dias 29 e 30 de novembro sua convenção nacional, que decidirá o substituto do atual presidente do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ela ocorrerá em Brasília e será em formato misto, parte presencial e parte remota. Devem participar os membros do Diretório Nacional, delegados de estados e do Distrito Federal e representantes do PSDB no Congresso Nacional. Leite, que assumiu a presidência no início deste ano para um mandato tampão, decidiu não concorrer a outro período no comando da legenda. Ele deverá decidir apenas a função de chefe do Executivo gaúcho. O mais cotado para assumir o partido é o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, mas outros nomes podem surgir. Perillo afirmou que acredita que o PSDB deve se posicionar claramente na oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva e focar na questão fiscal. O partido teve, no ano passado, sua pior derrota eleitoral e vem perdendo filiados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a sociedade ainda precisa amadurecer o debate sobre o aborto. Ele ainda disse que nenhuma mulher faz o processo de aborto feliz. O tema foi colocado em pauta pela ex-ministra Rosa Weber, que combinou com colegas da Corte de registrar seus votos em casos complexos, como a descriminalização do aborto e o porte da maconha, antes de se aposentar. Porém, segundo o presidente do STF, ainda não é o foco colocar em pauta o julgamento do aborto. Em entrevista concedida à revista Veja, o ministro pontuou que nenhuma mulher faz um aborto feliz da vida e que agravar a situação dela, prendendo-a, não serve para nada. Ele também diz que esse é um debate que precisa amadurecer na sociedade. O magistrado pontua que não tem levado o tema a julgamento, mas que a discussão sobre o assunto já está ocorrendo. Como presidente do STF, cabe a Barroso decidir quando o julgamento será retomado. Na semana passada, ele declarou que deixará a questão do aborto para 2024, mas ainda não há data definida. Barroso também afirma que a sociedade brasileira ainda não separa com clareza o que é ser contra o aborto e o que é achar que uma mulher deve ser presa por optar a fazer um aborto. Na fala de Barroso, há também a opinião de que ninguém acha que o aborto é uma coisa boa. Para ele, o que está em jogo é o direito fundamental da mulher e a sua liberdade sexual e reprodutiva. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, avalia atualizar o modelo de transição do MEI para a microempresa. Ele estuda criar um mecanismo de taxação de impostos com base em uma tabela progressiva de faturamento mensal.
Segundo apurações, hoje os empreendedores que faturam de R$ 500 até R$ 6.750 por mês, por exemplo, pagam os mesmos tributos em uma guia única, o DAS, que é um documento de arrecadação do Simples Nacional. O valor do DAS varia de R$ 67 a R$ 72, a depender da atividade desempenhada pelo microempreendedor. A quantia inclui tributos como INSS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo o ministro, dentro desse limite de R$ 81 mil por mês, há pessoas que ganham um salário mínimo por mês. Então, no caso, será somado no fim do ano R$ 12 mil. Aqueles que ganham R$ 7 mil por mês estão contribuindo com o mesmo valor. Para a França, é necessário criar um grau para que não atrapalhe a meta fiscal do governo, mas, ao mesmo tempo, que possa ser justo para todo mundo. Ele também ressaltou que avalia tributar somente o valor que ultrapassar o teto de faturamento do MEI, que atualmente é de R$ 81 mil. Dessa forma, se o MEI arrecadar, por exemplo, R$ 90 mil em um ano, não seria necessário se tornar microempresa automaticamente. O ministro ainda destacou que serão cobrados impostos somente sobre os 9 mil excedentes ao teto, de forma proporcional, além do pagamento do DAS. A pasta não mencionou se haverá limite de valor excedente. O presidente Lula afirmou que o Produto Interno Bruto do Brasil crescerá um pouco mais no ano de 2024. Um dos fatores para isso, segundo ele, é que o próximo ano terá feriados concentrados nos finais de semana. Exageradamente, esse ano teve muito feriado prolongado. O ano que vem os feriados cairão todos de sábado, significa que o PIB vai crescer um pouco mais. A fala ocorreu durante reunião ministerial mais cedo com ministros da área social no Palácio do Planalto. O presidente afirmou que pretende realizar um novo encontro com ministros antes do Natal para debater o governo no ano de 2023 e discutir os planos da gestão para 2024. Nesse sentido, Lula pediu para que os ministros não marquem viagens antes de saberem a data do novo encontro. Depois dessa reunião, vocês podem marcar uma viagem para uma férias de 5 dias, 6 dias. Após a fala, Lula passou a condução da reunião para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que explicou como o encontro será dirigido. Segundo ele, o governo fará uma apresentação aos ministros da execução orçamentária, do conjunto dos ministérios da área social e de cada ministério separadamente. Após isso, será feita uma apresentação da execução daquilo que está sendo feito nos estados, como obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Em uma terceira etapa, cada pasta fará uma intervenção. E a taxa anual de inflação caiu para 4,82% em outubro, mas ainda assim fica acima do teto da meta. Medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação do Brasil desacelerou de 5,19% em setembro para 4,82% em outubro. A taxa anual interrompeu uma sequência de 3 meses seguidos de alta, mas ainda está acima do teto da meta, que é de 3,75%, com tolerância de até 4,75%. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou os dados de inflação nesta sexta-feira. Os agentes econômicos estimam que a taxa cairá para dentro do patamar até dezembro. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, a inflação acumulada em 12 meses deverá terminar o ano em 4,63%. Em outubro, o maior impacto foi o preço das passagens aéreas, que acumulou alta de 23,7% ante o mês anterior. Outro aumento registrado foi no setor de alimentos, com alta de 0,27%. E depois do intervalo, desmatamento na Amazônia registra a maior queda dos últimos 5 anos. Morre em São Paulo o diretor de televisão Roberto Manzoni, o Magrão, que comandou programas de Gugu Liberato no SBT. O Brasil News, da Rede Brasil, volta daqui a pouquinho.